Eu quero falar nesta noite sobre tempo oportuno. Então ouça. Tempo oportuno é algo que acontece no momento certo. Tempo oportuno é algo que acontece no momento certo. É algo adequado para determinada situação. Algo conveniente ou apropriado. O tempo oportuno vem em dias que nós não sabemos. Porque esse tempo não é determinado por nós. Esse tempo é determinado por Deus. Pode ser num dia de dor, num dia de tristeza, de angústia, de desespero, de infelicidade, mas como também pode ser num dia festível. Quem escolhe esse dia é Deus. Você precisa entender isso. Pode ser um dia onde vai haver velório, como também pode ser um dia que haverá casamento. Pode ser um dia que você vai chorar de tristeza, mas pode ser aquele dia que você está chorando de alegria. Pode ser um dia de perda, como também pode ser um dia de conquista. Então quem escolhe esse dia é Deus. Presta bem atenção na mensagem de hoje, porque eu acho que ela vai bater um pouquinho em você. Então preste bem atenção. O tempo oportuno vem em dias que não sabemos, em situações que não estamos esperando. Por quê? Porque só Deus sabe o futuro. Só Ele tem um controle. Mas ninguém. A Bíblia diz então, nessa passagem bíblica, que Jesus foi convidado para uma festa. A sua mãe também foi. Os seus irmãos de sangue também foram. Os discípulos também foram. E a Bíblia me diz que Jesus, ele foi a esta festa. E nesta festa algo inesperado aconteceu. E por que foi algo inesperado? Porque ninguém faz uma festa para passar vergonha. Ninguém planeja uma festa para passar vergonha. Ninguém contrata um buffet para faltar salgado. Ninguém contrata uma cozinheira para cozinhar pela metade. Então quando você planeja uma festa, você planeja não para faltar, você planeja para sobrar. Então nessa festa algo inesperado, algo incomum aconteceu. Por que é incomum? Porque no costume não era comum faltar, acabar a comida e a bebida. E nesta festa que acabou, o inesperado aconteceu. E a Bíblia me diz que Jesus vai ficar sabendo. Os organizadores da festa ficaram sabendo que acabou o vinho. A Bíblia me diz que Maria ouviu que o vinho acabou. Ouça. Maria ouviu que o vinho acabou, e ao ouvir que o vinho acabou, estando ela com Jesus, ela vai informar Jesus que o vinho acabou. Eu estou querendo mostrar para você que, embora tenha ocorrido inesperado, embora Jesus está presente, no local certo, na hora certa, no dia certo, embora Jesus está sabendo daquilo que aconteceu, ele vai dizer para Maria o seguinte: mulher, não é chegado a minha hora. Eu estou querendo mostrar para você que Jesus sabe da situação, Jesus sabe da vergonha que o noivo e a noiva pode passar,
Jesus está envolvido na situação, porque ele está na festa, mas nem por isso Jesus ouviu aquilo que Maria falou. Não pegou, né? Jesus está na festa, ele sabe o que está acontecendo. Então o que eu entendo? É o dia apropriado, a situação é adequada, é a hora de Jesus aparecer. E outra coisa, e ele está aqui, porque a situação demonstra que algo inesperado, extraordinário também tem que ocorrer, porque o vinho acabou. Só que quando Jesus vai falar com Maria, a resposta dele é: mulher, a minha hora ainda não chegou. Se a situação era apropriada, se o momento era o adequado, por que Jesus não fez aquilo que Maria achou que Jesus iria fazer? Porque ele próprio já disse, embora ele esteja presente, embora ele saiba da situação e até mesmo da vergonha que você vai passar, embora você diga para ele o que aconteceu, isso não significa que ele vai fazer como você quer, e nem na hora que você quer. Sabe por que muitas pessoas estão murmurando? Porque elas acham que embora o Senhor esteja presente, sabendo de tudo, ele vai ouvir aquilo que você está falando e vai responder na sua hora e do seu jeito. Quando Maria comunica a Jesus, ela não está comunicando por à toa, ela está comunicando querendo que ele faça o extraordinário. Só que ele diz: olha Maria, o meu tempo ainda não chegou. Maria poderia dizer assim: mas Senhor, o vinho acabou, isso é vergonhoso. Olha para o noivo e a noiva, olha para os convidados. Ela poderia também dizer: Senhor, agora é a hora, agora que eles vão saber de quem você é filho, quem você é. Ele disse. E talvez eu tenha pessoas aqui assim, que Jesus está lá, sabe da situação, está no local apropriado, na hora certa, você já falou com ele, mas ele nessa noite está dizendo para você: não é a minha hora. Mas Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando, eu preciso do teu agir. O que tenho eu contigo, homem? O que tenho eu contigo, mulher? Mas Senhor, e ele está dizendo: o que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. A Bíblia diz que Maria fala com Jesus, Jesus ouve e vai dar a ela essa resposta. Vou perguntar: será que você está apto a receber uma resposta como Maria recebeu? Você que está vivendo uma situação que parece impossível, que espera o extraordinário, você está orando, está jejuando, fazendo propósito, está vendo a manifestação da presença de Deus, você está clamando, e se Ele falassem para você: embora eu esteja presente, mesmo eu sabendo que você comunicou comigo, e eu estou envolvido nessa situação, e Ele falasse para você: não é a hora de eu agir, qual seria a sua reação? Eu vou dizer qual que seria: reclamar, murmurar e alguns até abandonar a sua fé. Só que não foi isso que Maria fez. Sabe o que Maria fez? Tudo quanto ele falar, vocês fazem. Maria não questionou a hora que ele iria operar, ela só disse para os servos: tudo o que ele falar, vocês fazem. Presta bem atenção, não importa a hora que Deus vai operar, o que importa é que nós devemos fazer aquilo que Ele ordenar. E sabe que hora? É na hora dele. É na hora dele. É na hora dele. É na hora dele. Pode chorar, pode clamar, pode suplicar, pode achar que vai passar vergonha. Ele não vai fazer conforme você quer. Estava ele numa festa de casamento, amados. Só alegria, amigos, convidados, parentes, e o vinho acaba.
uma tragédia. Só que nós aprendemos algo aqui. E eu quero compartilhar isso com você. O vinho vai acabar. Mas amados, ali na festa, ninguém imaginava que o vinho ia acabar. Por quê? Porque nenhum noivo quer passar vergonha diante de seus convidados. Ninguém planeja uma festa para faltar. Sempre é para sobrar. Quando a notícia chega, vai haver uma preocupação. É comum. Imagina você organizando uma festa e no decorrer da festa acaba o refrigerante. Quando o refrigerante não acaba, só dele estar quente, você já fica preocupado. Preocupado com aquilo que os outros irão falar. Você já se sente envergonhado. E quando você contrata então um buffet horrível? Compra coxinha, cadê o recheio? Só tem massa. No dia você não vai se preocupar, mas no outro dia, na hora que você encontrar com os irmãos que foram, os irmãos da igreja, não, que salgado ruim, hein? A gente já não gosta. Agora você imagina acabando algo que não tem como suplir na hora. Acabou o refrigerante numa hora que todos os estabelecimentos estavam fechados. Imagina isso. Porque foi isso que ocorreu. Na hora que acabou o vinho, ele não tinha mais nenhum recurso, irmãos. Eu estou dizendo para você que Jesus estava no lugar certo, na hora certa, porque foi convidado, sabia do que estava acontecendo, sabia ele também que não tinha eles outro recurso, mas mesmo assim a resposta dele foi: não. É difícil aceitar, não é? Maria, não é chegada a minha hora. Mas não é chegada a minha hora, Maria. A Bíblia diz então que ela vai dizer aos serviçais: faça tudo o que ele ordenar. Maria, mãe de Jesus, ouve. Ouvindo, ela vai falar com Jesus, esperando que Jesus resolva o problema. Esse é o nosso problema. Nós achamos que por Jesus estar presente e conhecendo cada situação aqui, Ele vai agir na hora que nós comunicarmos com Ele. Não vai. Eu estou mostrando a você biblicamente que Ele não vai. Tem situações que Ele não vai, irmão. Não vai. Tu pode pular, tu pode gemer, tu pode gritar. Ele não vai. Por quê? Porque não é chegado o tempo oportuno. Não é chegado o tempo favorável. Ei, Jesus quer a glória para o Pai. Maria queria que Jesus fizesse como ela achava que deveria fazer. Jesus não. Por quê? Porque Jesus vai fazer a vontade do Pai. Uma comida eu tenho para comer, essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É diferente, irmão. Ouça. Mulher, não é chegada a minha hora. Olha que tremendo. Jesus estava no local do acontecimento, na hora do acontecimento, soube o que estava acontecendo, mas não resolveu o problema na hora que ele recebeu a notícia. E por quê? Porque embora ele esteja presente, embora ele saiba do que aconteceu, isso não significa que ele mesmo estando presente, fará na hora que você quer, fará o que você necessita, no momento que você anuncia para ele. Não vai. Jesus fez e fará, no tempo oportuno, no tempo dele, no dia dele, na hora dele. Jesus fala para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, não é o momento certo, Maria. Mas Senhor, vai acontecer isso. Não é o momento. Mas Senhor, os convidados vão embora, vão criticar. Não é o momento, Maria. E esse é o nosso problema. Nós não aceitamos o tempo de Deus para a nossa vida. Nós achamos que o tempo de Deus não é maior do que a situação que nós passamos. Querido, o tempo oportuno de Deus é maior do que qualquer problema. Porque se o tempo é oportuno de Deus, nesse tempo não é o homem que manifesta, quem manifesta é o próprio Deus. Então não existe situação no tempo de Deus que não vai ser resolvida. Só o que nós achamos? Que tem que ser no nosso tempo, na nossa hora. Que o Senhor vai compadecer, por estar presente e saber de tudo, a nossa
repetição. Aí eu vou chorar mais, eu vou gritar mais, aí eu vou... Não vai. Tem situação que Ele não vai dar ouvido à sua petição, porque a sua petição não condiz com o tempo dEle e a hora dEle. Estão entendendo, amados? Glória a Deus, até aí. Ou seja, não é o momento certo, a hora certa, embora estejamos na situação. Dentro de uma situação, existe o momento certo, a hora certa, e quem decide isso é Jesus. Por quê? Porque para todo o propósito existe um tempo que foi determinado por Deus. E para cada situação existe um tempo apropriado. Para cada situação existe um tempo apropriado. E esse tempo apropriado é para manifestação do querer de Deus, do efetuar de Deus. Ei, você precisa parar de achar que o seu tempo é melhor do que o de Deus, que a sua hora é melhor do que o de Deus, que aquilo que você está passando é aquilo que você precisa para comover Deus. Querido, isso não vai comover Deus. A sua situação em determinados momentos não vai comover o Senhor. Por quê? Porque tem situações que Ele não vai agir por causa daquilo que Ele sente por nós, mas Ele vai agir segundo o tempo oportuno. Vocês entendem isso? E eu vou mostrar lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, algo para vocês. Mas quando chegou, olha só, até para Jesus vir, houve um tempo oportuno estipulado por Deus. Não foi em qualquer tempo. Olha só, mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, a situação apropriada, o dia certo, a hora certa, o momento certo, a situação certa, foi que Deus enviou Jesus. Não foi no pedido do profeta, não foi no pedido do rei, não, foi segundo a vontade de Deus. O tempo oportuno é a manifestação da vontade de Deus, através do Filho de Deus e do Espírito Santo de Deus em nós. Se você não aceitar isso, querido, nessa situação que você está passando, você vai desistir. Você vai achar que Deus te abandonou. Mas Ele não abandonou. Ele só está esperando o dia certo, a hora certa e o momento certo para Ele agir. Então não desespere, não se entristeça, e não desista em nome de Jesus. Continuando, Gálatas 4, 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, olha só, Ele veio no tempo certo. Para quê? Para redimir. Está escrito. Para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando Jesus fala para Maria que não é chegada o tempo dele, Ele está dizendo: Maria, espera. Espera, Maria. O fato de Deus falar comigo e com você, espera, não significa que Ele não vai agir na situação. Vou repetir. O fato de Deus falar com você, espera, não significa que Ele não vai agir. Também o fato de você pedir a Ele, vou dar um exemplo, hoje, e Ele não responder você, naquele momento, não significa que no mesmo dia Ele também não possa responder você. Oh, é tremendo o tempo de Deus. Eu estou numa situação onde Deus está presente, Ele sabe de tudo porque recebeu o comunicado, mas Ele diz: não é chegada a hora. Vamos imaginar hoje. Nós estamos numa situação onde Deus está presente, Ele sabe de tudo, sabe o que pode ocorrer conosco nessa situação. Você comunicou com Ele, mas Ele diz: espera. Só que passa alguns minutos, aquele que disse para esperar agora manifesta. Por que isso? Porque nós precisamos confiar não em nós, nem no nosso tempo, nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. É por isso que Ele não vai agir na hora que você quer, Ele vai agir na hora que Ele
quer. É tremendo a palavra de Deus. Porque no mesmo dia que ele falou, ó mulher, não é chegada a minha hora, você espera, passa alguns minutos ou horas, não sei, ele vai então fazer o quê? Dar ordem. Pega as talhas, enche de água. E a Bíblia diz que o extraordinário ocorreu. É tão tremendo que aquele que disse não, logo depois ele vai fazer o extraordinário, irmão. O que nós precisamos é só fazer como Maria fez. Quando ele mandar esperar, sabe o que? Acreditar que quando ele dá uma ordem, é só fazer. Porque Maria ficou em silêncio, mas disse para os serviçais, olha, tudo que ele mandar fazer, faça. Olha que tremendo. Como Maria sabia que Jesus ia dar ordem para eles fazer. Isso é sinal de confiança. Maria sabia quem era Jesus e o poder que ele tinha. Ei, Jesus não falou para Maria, mas Maria disse, olha, faça tudo o que ele ordenar. Ela estava dizendo, sabe o quê? Olha, ele vai dar uma ordem. Embora ele disse para mim que não é chegada a hora, ele vai dar uma ordem. E quando ele der essa ordem, faça tudo o que ele mandar. Porque se vocês fizerem o que ele mandar, o problema vai ser solucionado. Irmãos, quando Jesus chega, ele chega para solucionar o problema. É por isso que ele não chega na sua hora. Ele chega na hora dele, no tempo dele, no dia dele e no momento dele. Aceitemos isso, em nome de Jesus. É tremendo, no único dia, Jesus é convidado para uma festa. Ele não foi convidado para orar. Ele não foi convidado para expulsar demônio. Ele não foi convidado para curar. Ele não foi convidado para ensinar. Ele foi convidado para ir para uma festa. Na festa, o que você faz? Come, bebe refrigerante. Alguns dançam, outros não, bate papo, não é? Ele foi. E que eu também viva isso, pastor Tiago também. Quando nós seremos convidados, não é para orar, não é para expulsar demônio, nem para curar enfermo, mas para ir na festa. Mas olha que interessante de ensinamento. Embora Jesus não foi convidado para isso, teve um momento na festa que ele teve que manifestar aquilo que Deus concedeu a ele. Isso é o que eu chamo de acontecimento espontâneo. Aconteceu. A Bíblia diz que ele está na festa e o inesperado vai acontecer. É tremendo. Eu acho que eu não estou sabendo nem explicar para vocês o que aconteceu naquele dia. Convidado, vai na festa, chega na festa, come dali, bebe dali, proseia, de repente a mãe chega, o vinho acabou. Aí ele, ó mulher, tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Aí essa mulher que ouve isso, vira para os serviçais, que ela ouviu falar que o vinho havia acabado, e ela vai dizer para eles assim aqui, tudo o que ele pedir, olha só. Maria já estava dizendo assim, ó, vai chegar uma hora, que ele vai falar com vocês. Não pegou, vou melhorar. Vai chegar uma hora, que nessa situação que ele falou para você esperar, que ele vai falar com você. Vamos ler e eu termino. Vamos ler. João 2. Vamos ler para você entender. Na mesma situação que ele está falando para você esperar, vai chegar uma hora que ele vai falar para você. Olha só. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não? Sua mãe disse, olha só a Maria, olha a Maria. Sua mãe disse, que convicção, que certeza ela tinha de Jesus manifestar como Deus naquele lugar, irmãos. Como Maria, além de ser mãe, conhecia Jesus. O amor de Deus em Jesus. Nossa, meu Deus, eu fico impressionado. Porque ela não desesperou,
Ela não se entristeceu, ela só disse: olha, faça tudo que ele mandar. Parece, né? Parece que ela havia recebido uma revelação. Que ele vai fazer algo lá extraordinário. É tremendo. Continuando. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Cada pote. 120 litros. É algo extraordinário, irmãos. Disse Jesus aos serviçais, olha só. Aquela que ouviu não, que disse que ele ia dar ordem, agora ele vai dar ordem. Meu Deus do céu. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubesse, os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Então chamou o noivo. Vou perguntar: quem é que ia passar vergonha? Quem é que ia ser humilhado? Quem é que aparentemente seria difamado? Era o? Porque a responsabilidade da festa era do noivo. Era o noivo que fazia a festa. Era ele que bancava. Então imagina a reputação daquele noivo após a festa, aonde ocorreu falta de vinho. Olha que tremendo. Em nenhum momento Jesus direcionou ao noivo, exceto esse momento. Aqui, ó, está escrito aqui, ó. Agora leve ao encarregado da festa, se eles fizeram. Provou a água que fora transformada em vinho, sem saber. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Eu vou repetir. O encarregado da festa, presta atenção, o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse. Então o encarregado chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você, sabe o que dá a entender aqui? Que nem chegou ao ouvido do noivo que o vinho havia acabado. Sabe o que dá a entender aqui? Que tudo ocorreu sem o noivo estar sabendo. Mas qual que era a preocupação? Vou dizer assim, qual que era a preocupação de Jesus? Não era fazer a vontade de Maria. Era fazer a vontade dele. Qual que era a vontade dele? Do noivo não entristecer na festa. Do noivo não saber daquilo que está acontecendo. Porque era um dia de festa. Tem coisas que Deus vai privar você de saber. Mas isso não significa que Ele vai deixar de agir. Tem coisas que você não precisa de saber do que está acontecendo, embora você esteja na situação sem saber. Ele estava lá com a noiva, ele estava lá com o noivo, pode ser que estava dançando, comendo, bebendo, não sabia de nada, os encarregados todos sabiam, até que Jesus transforma a água em vinho. Aí sim, o noivo vai dizer, ó, sabe o que o noivo está querendo dizer?
eu nunca vi isso em festa nenhuma que eu fui. Ele poderia dizer, é a melhor festa que já houve nesse lugar. Porque o melhor é servido por último. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Embora nós estejamos em muitas situações, tem coisa que Ele não vai permitir você saber daquilo que está acontecendo. Sabe o que Ele vai permitir? Que você esteja na festa. Você sabe do problema, mas Ele não vai deixar o problema ir até você. Ele vai resolver antes. Vamos embora. Você está num problema sem saber que está no problema. E mesmo sem saber que está no problema, quem você convidou para estar nesse problema, vai resolver o problema que você nem sabe que está no problema. Olha que bagunça doida. Olha que bagunça doida de Jesus. Você está num problema onde você convidou Jesus para o problema, mas Jesus não deixa o problema chegar até você, e antes de chegar até você, já solucionou, porque quando chegar até você, Ele já está com a solução. Isso que é amor, cara. Hein, pastor? Isso que é amor, cara. Isso que é amor. Olha, ele está num problema, ele não é o causador do problema, mas ele está no problema. Estando ele no problema, não precisa chegar nada para ele. As outras pessoas podem até saber, porque elas sabendo vão comunicar comigo, comunicando comigo, eu vou resolver. E resolvendo, eu vou levar até a ele aquilo que aconteceu. O noivo só foi saber o que aconteceu depois que serviu outro vinho. Você acha que ele não perguntou, não? Mas por quê? Eu imagino depois ele perguntar, mas o que aconteceu? Eu não comprei esse vinho aí, uai. O que eu comprei, eu experimentei antes, era de qualidade, mas o que serviu agora por último, o que aconteceu? Aí eu fico imaginando, Samanta, os encarregados diante daquele noivo dizendo, nossa, não sabe o que aconteceu. Sabe aquela hora que você pegou a sua mulher, a sua noiva, começou a dançar? Sabe aquela hora que o fulano te chamou para conversar? Rapaz, estava um alvoroço. O que aconteceu? Aconteceu que aquele vinho que você comprou acabou. Ele, o quê? Acabou, rapaz. Mas ninguém comunicou nada. Aí os serviçais, não precisou, porque quem você convidou? Pergunta para esse irmão assim, você convidou Jesus? Porque se convidou, seja festa ou problema, na hora certa, Ele vai manifestar. Viu? Ele vai manifestar. Ele manifestou lá. Olha que lindo. Sem o noivo saber. Você não precisa saber o que Jesus fez, não. Você precisa só ter o resultado. Você está querendo saber o que Jesus fez? Não! É melhor chegar a notícia boa. O problema já resolvido, meu lindo. Aí eu quero saber o que Jesus fez. Como é que é transformado? Eu não quero saber como Ele fez, não. Eu quero saber do resultado. Não é não? Vou perder tempo? Vamos para casa. Convidou ele? Se convidou Jesus, seu Carlos? Vamos para casa. O único convidado que você não pode deixar de fora é Jesus. É o único. Jesus é extraordinário. Amém, amados? Quando você for fazer uma festa, convida Jesus. Quando você tiver um problema, convida Jesus. Estou mostrando que Jesus gosta de estar em festa e Jesus também gosta de resolver problema. Então chama Ele, convida Ele, porque Ele vai estar presente.